Olá, seja bem-vindo. Como nós falamos mais cedo, nós iremos gravar agora um vídeo te dando dicas de como você escolher o terreno adequado para a sua construção. Curte aí essa publicação, compartilha com seus amigos, ajude pessoas a escolherem um terreno adequado. Não venham gastar com adequação do terreno, ou então não venham escolher terrenos que não estejam adequados para a construção. Então vamos lá, como falei mais cedo, lá vai as dicas. A primeira dica que eu tenho para vocês é documentação. A documentação do terreno está ok? Por que isso? Porque é tão importante a questão da documentação do terreno. A falta de documentação impede que você possa negociar o terreno ou o imóvel de maneira financiada. Só é possível a negociação com financiamento desde que o terreno esteja totalmente documentado. Outra coisa é na necessidade de você deixar o imóvel para os seus herdeiros. Na possibilidade de ter que fazer o inventário, a documentação, o imóvel estar com a documentação toda regular, facilita muito nesse processo. Então, a documentação do imóvel é essencial. Somente é proprietário aquele que consta na escritura e no registro de imóvel. Então, muita atenção a essa questão da documentação do imóvel. Segunda dica, quando você for escolher o terreno, observe o desnível do terreno. Quanto maior o desnível, ou seja, terrenos com muito aclive ou declive, ele vai necessitar de movimentação de terra. Às vezes tem que fazer escavações, talvez você vai ter que construir muros de arrimo, e isso às vezes torna a construção economicamente inviável. Às vezes você vai receber a oferta de um terreno muito barato, mas vai gastar uma fortuna com a movimentação de terra, ou com a construção de muros de arrimo, o que não vai valer a pena. Então observe o desnível do terreno. Observe se o terreno é muito acidentado. Isso prejudica muito na hora de construir. Terceira dica é quanto à posição do terreno na rua. Mas por que isso é importante? Observe, existe nas cidades uma coisa chamada plano diretor, E no plano diretor consta que os terrenos têm que ter um determinado afastamento em relação à rua. Logo, por exemplo, um terreno de esquina, ele tem que ter um afastamento em relação à rua na sua frente e um afastamento em relação à rua na sua lateral. Então, você perde muito espaço quando o terreno é de esquina, porque você tem que ter afastamento na lateral e na frente. Então, você tem que observar o terreno em relação à rua, a sua posição em relação à rua. Outra questão, com terreno de esquina, você tem que fazer uma fachada frontal e uma fachada lateral. Veja se essa situação atende o seu gosto e atende o seu projeto. Você é um terreno onde o seu imóvel vai ter vista para duas ruas, então você tem que observar a construção de duas fachadas. Mas, lógico, isso vai do seu gosto, da sua necessidade, do seu projeto. Outra possibilidade são terrenos que estão no meio da rua, entre terrenos, onde você só vai ter que fazer o afastamento em relação à frente do terreno. E ainda só vai ter que construir uma fachada. Uma outra dica, e é importantíssima, é a relação da posição do terreno em relação ao poente e ao nascente. Quer dizer, a posição do terreno em relação ao sol. Por que isso é importante? Porque o que acontece? Se você constrói a sua casa e os dormitórios estão posicionados ao pôr do sol, quando você chegar em casa à noite, o seu quarto vai estar muito quente. Vai estar muito quente. Então você tem que posicionar a sua casa de forma que os dormitórios estejam virados para o sol nascente, para que você tenha um conforto térmico ao chegar em casa, na hora de você ir dormir, a hora que você usa o dormitório. Outra questão a observar é a questão das fachadas envidraçadas, que elas não estejam viradas para o maior período de insolação, para que você não tenha que gastar muito dinheiro em relação às suas fachadas envidraçadas, porque senão você vai ter que ou colocar películas, ou você vai ter que colocar uma
mais grossa ou gastar mais dinheiro com ar-condicionado para que você tenha um maior conforto térmico na sua casa. Outra questão, outra dica é observe a arquitetura da vizinhança. Mas o que isso tem a ver? Arquitetura da vizinhança? Não, eu quero fazer a casa do jeito que eu quiser. Não é bem assim. Na realidade, no geral, na arquitetura, os imóveis são a média arquitetônica do seu entorno. Porque você não deve pensar só na questão estética. Lógico que você não vai fazer a casa de uma maneira que te desagrade. Óbvio, você vai fazer a sua construção de uma maneira que te agrade. Um projeto que esteja adequado às suas expectativas. Mas você deve pensar também no seu imóvel como um negócio, né, na questão econômica. Porque, por exemplo, uma casa que destoe muito do seu entorno, ela pode ou se tornar uma casa desvalorizada, por ser muito inferior, ou uma casa que seja muito superior aos imóveis que estão em volta, ao seu entorno, não alcance a sua expectativa, não venha alcançar a expectativa econômica que você espera, na hora de repente, precisar negociar. Né? Talvez você vá morar na casa a sua vida inteira, mas e os seus filhos, quando esse imóvel ficar para eles? Será que eles vão querer morar nessa casa? Então, de repente, eles vão precisar negociar essa casa. E aí, precisando negociar, ela tem que alcançar o valor máximo. Então, pense na arquitetura da sua casa, no projeto da sua casa, olhando a média da arquitetura da vizinhança onde essa casa estará localizada. Falando de vizinhança, é outra coisa que nós devemos observar, né? Ao escolher o terreno, pense, observe o que está em torno desse terreno. Tem escola. Escola você pode ter problema com trânsito, né? Pais indo deixar ou pegar naquele horário de pegar e deixar os filhos na escola. Você pode ter problema com bagunça de criança passando na frente do seu imóvel. Né? Observe se tem bares, casas de show, casa de festa, coisas que vão atrapalhar na hora do seu descanso, que vai ter som alto. Problemas com a questão de segurança também. Observe se tem problemas de segurança na região onde você está escolhendo o terreno. Isso é muito importante na hora de escolher um terreno. Outra questão é que às vezes a gente vai ver um terreno, principalmente quando a gente está na expectativa de construir a nossa casa definitiva, é que geralmente a gente vê o terreno e nos agrada, né? Geralmente a gente vai se agradar porque a gente está na expectativa de construir a nossa casa. E às vezes a gente não observa que o dono do terreno, ele não está acostumado com o mercado imobiliário. E ele vai pedir o valor do terreno que ele acha que vale. E às vezes ele não sabe, às vezes ele está pedindo demais, às vezes está pedindo de menos. Você tem que observar, fazer a cotação de mais de um terreno. E às vezes nessa busca você vai encontrar, né, um outro terreno, um outro imóvel que vai ser mais adequado financeiramente em todas essas outras dicas que a gente deu. Então observe os valores de mercado para que você não venha pagar um valor muito elevado na compra do seu terreno. Outra questão é quanto às dimensões do terreno. Pense na casa que você quer construir. Pense se você quer, por exemplo, ter trabalho com a manutenção do quintal. Se você não quer ter manutenção de quintal, não escolha um terreno grande. Em contrapartida, você quer construir uma casa grande, uma casa espaçosa, não adianta comprar um terreno muito pequeno, porque quando você for observar a ocupação que a prefeitura permite, não vai dar para colocar essa casa nesse terreno se ele for muito pequeno. Ou então você vai ter que adequar o seu projeto. Então observe isso. Essas são as dicas que a gente deixa para que você escolha o terreno que vá atender o seu projeto, que vá de encontro àquilo que você deseja. Se isso te ajudou, curte essa publicação, compartilha com seus amigos, aperta aí o sininho, se inscreva no nosso canal, nos ajude a fazer essas dicas chegarem a mais gente.